Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a tâmara, vou falar todos os benefícios dessa frutinha seca. Muitas pessoas cada vez mais têm utilizado tâmara no dia a dia para adoçar naturalmente, em substituição ao açúcar. Eu vou te falar alguns cuidados que a gente deve ter com relação a isso também. Enfim, né, falar mais de propriedades benéficas dela, porque tem muitos benefícios para a saúde. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora vídeos de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também. E tem outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre as tâmaras. Foi um pedido de um seguidor aqui do canal, Patrícia, falar sobre as tâmaras. E realmente eu me percebi que eu não tinha vídeo falando sobre as tâmaras ainda. Já tinha vídeo falando sobre ameixa, uva passa. Então, se você quiser saber mais sobre alguma outra fruta ou fruta seca, escreve para mim aqui embaixo nos comentários que eu venho e faço vídeo aqui para você. E se você adora esses vídeos onde eu falo mais dos benefícios dos alimentos, se eles ajudam a emagrecer, engordar, dá a sua curtida que eu venho e faço mais vídeos assim para você. Então já, né, falei aqui que a tâmara é uma fruta seca. Na verdade, a tâmara não é fruta seca, né? A tâmara é uma fruta, mas a gente normalmente compra ela seca porque ela é muito cultivada no Oriente Médio, onde normalmente tem as maiores plantações de tâmara, as tamareiras, e normalmente eles secam a fruta para que elas durem o ano inteiro. Tem uma época de cultivo e de plantio, de colheita da tâmara, né? Claro. E como ela não dá o ano inteiro, praticamente nada dá, né? Eles secam a fruta porque quando a gente diminui a atividade de água das frutas, a durabilidade delas é maior, né? A atividade microbiana diminui. Da mesma forma que eles fazem com o damasco, com a uva para manter, para preservar, com a banana passa. Então eles secam e aí eles distribuem. A gente normalmente no Brasil compra a tâmara seca mesmo, porque é a forma mais tradicional da gente utilizar no dia a dia. A tâmara é muito doce, né? É uma das características mais, assim, marcantes da tâmara. Eu, particularmente, acho a tâmara muito saborosa. Dessas frutas secas, as que eu mais gosto são o damasco, por ser levemente azedinho, assim, e a tâmara porque ela é muito, muito doce. Então, assim, pra mim a tâmara entra muito no lugar de um bombom, assim, quando eu tenho muita vontade de comer alguma coisa doce, às vezes eu pego uma tâmara e como, porque ela mata muito a vontade, porque ela é muito adocicada naturalmente. E por isso que muitas pessoas usam ela em muitas preparações de substituição ao açúcar. Então, acho que um ponto interessante para a gente começar falando mais do vídeo é justamente com relação à informação nutricional da tâmara. Então, eu peguei informação de uma tâmara, para você ter uma ideia de como a tâmara é em termos de distribuição de nutrientes. Porque uma tâmara vai ter, em média, 23 calorias, 6 gramas de carboidrato, sendo que 0,7 gramas de fibra, 0,2 de proteína e quase nada de gordura, 0,03. Então, isso é em uma tâmara. E a gente tem receitas aí na internet que usam 2 xícaras de tâmara que você bate no processador e aí bota outras coisas. Então, imagina, gente, quanto de carboidrato vai ter uma xícara de tâmaras ou 2 xícaras de tâmaras, dependendo do quanto você utilize para as suas receitas. A quantidade de carboidrato dela é muito concentrada. E apesar dela ter um pouquinho de proteína, um pouquinho de fibra, a proporção não é tão grande assim a ponto de ter um baixo índice glicêmico. O grande perigo das frutas secas é o que eu sempre falo, é a quantidade que a gente consome. Porque apesar delas serem muito nutritivas, muito ricas em fibra, vitaminas, minerais, antioxidantes e tudo mais, elas têm uma concentração de carboidrato, de açúcares naturalmente presentes muito grande. Claro que vai ser um carboidrato saudável, e vão vir com esses antioxidantes, vitaminas, minerais, a gente sabe disso, é muito mais saudável do que você usar um açúcar branco. Eu não estou entrando nesse mérito de forma alguma, sempre vai ser, mas tem que ter cuidado na hora de acrescentar as receitas, porque tem gente que acha que porque é fruta, não engorda ou é low carb, e de fato ela não é. Ela não é low carb e ela não é pouco calórica. Então, se você está em reeducação alimentar ou se você faz dieta low carb, talvez seja mais interessante você. Low carb, ela não vai entrar de jeito nenhum, porque ela não é. Mas se você faz educação alimentar, não quer dizer que você não vá poder consumir a tâmara, mas fazer um bolo com uma xícara de tâmara, pode ser que esse tiro saia pela culatra. Então, o ideal mesmo é que você tente utilizar, se você, eu gosto de usar frutas para adoçar os meus bolos. Tenta usar uma fruta fresca que você vai usar na menor quantidade. Por exemplo, uma banana, às vezes com uma banana você consegue adoçar o bolo
ao invés de botar uma xícara de tâmara, e aí você consegue aquele docinho naturalmente, mas sem tanto carboidrato assim comparativamente, um detalhe importante. Mais uma vez, eu falando para quem faz educação alimentar, no caso de quem faz low carb, realmente a tâmara, infelizmente, não vai entrar. Já falamos dessa questão aí de informação nutricional e cuidados para você ter com relação ao consumo da tâmara, mas a tâmara é super saudável, né? Eu mesmo falei que eu gosto de consumir tâmara no dia a dia. Isso porque ela também tem muitos benefícios para a saúde. Um dos grandes benefícios dela é que ela é muito rica em antioxidantes, inclusive das frutas secas. Ela é uma das que tem maior proporção, tem mais proporção do que o figo seco, do que a ameixa seca. E ela tem uma combinação muito interessante de antioxidantes que, enfim, né, vale a pena a gente consumir mais no dia a dia, que são os flavonoides, o ácido fenólico. Então, às vezes a gente pensa, como é que eu vou acrescentar mais antioxidantes na minha alimentação? Porque a gente sabe que os antioxidantes ajudam a diminuir os danos por radicais livres, né? Os danos oxidativos, que podem levar a doenças crônico-degenerativas, até mesmo envelhecimento precoce. E às vezes as pessoas querem comprar suplementos antioxidantes que são bem mais caros. Então, lembra que as frutas normalmente são ótimas fontes de antioxidantes e a tâmara não é uma exceção, é realmente uma boa alternativa para você acrescentar no seu dia a dia. A tâmara pode ajudar muito a saúde intestinal, não só por conta dos antioxidantes, principalmente dos polifenóis, que eu já falei, que ajudam a melhorar a saúde intestinal de uma maneira mais ampla, mas também pela quantidade de fibras que a gente falou. Lembra que uma tâmara tem 0,7 gramas de fibra, isso é uma quantidade expressiva para uma fruta, enfim, né, mesmo que seja uma fruta seca. Então, pode ser uma boa adição ao seu dia a dia, essas fibras vão ajudar também o seu bolo intestinal, fecal, ficar mais maleável, atrair mais água. A gente só tem que ter um cuidado com relação a frutas secas de uma maneira geral, porque como elas têm uma grande concentração de carboidrato e pouca concentração de água, a osmolaridade delas pode ser um pouco diferente da intestinal. Então, às vezes, se você consome muita quantidade, não estou falando de consumir uma ou duas tâmaras, mas tem gente que se deixar, senta com um pote lá e quer consumir o pote inteiro, porque é docinha, é gostosa, é meio cremosa por dentro, né? Então, cuidado, porque isso pode fazer com que você tenha o que a gente chama de diarreia osmótica, porque a gente vai ter muito soluto ali, então você vai ter que atrair muita água para ir dar uma equilibrada na osmolaridade intestinal, e aí tem aquela diarreia, assim, que você tá muito líquida, você desidrata, e aí irrita também, né? Atrapalha o intestino. Então, mais uma vez, tudo com moderação. Você consumir uma ou duas tâmaras pode te ajudar muito a regularizar o trânsito intestinal no dia a dia, a você atingir suas necessidades de fibra, mas também não vai exagerar, porque aí você pode acabar com uma diarreia. Também por conter fibras e esses antioxidantes que eu falei, a tâmara é um alimento muito relacionado com uma melhora da saúde cardiovascular, isso porque as fibras podem ajudar a diminuir o colesterol, né? Elas se ligam às moléculas de colesterol e são excretados nas fezes, desculpa. E os antioxidantes são muito importantes para a saúde cardiovascular, para a saúde circulatória. Então, ela acaba sendo uma ótima adição se você quer ter um coração e artérias mais saudáveis. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist justamente de coração e artérias saudáveis. Eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição com outras dicas, receitas, vídeos bem legais e complementares. As tâmaras também são muito interessantes para manter e preservar a saúde óssea. Elas têm um combo de nutrientes muito importantes para o nosso osso. Elas têm fósforo, potássio, cálcio, magnésio e vitamina K. Então, elas ajudam de uma forma bem complementar e bem ampla a manter os ossos mais fortes. E é engraçado falar que ela é rica em cálcio, né? Porque muitas pessoas associam o cálcio a alimentos lácteos. Então, lembra que além das tâmaras existem muitos outros alimentos não lácteos, fontes de cálcio. Eu tenho até um outro vídeo falando aqui de outras principais fontes não lácteas de cálcio, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Alguns estudos verificaram que as tâmaras podem ajudar na saúde do cérebro, porque elas ajudam a diminuir os marcadores inflamatórios nas células cerebrais. A gente já sabe que um organismo mais inflamado, principalmente um cérebro mais inflamado, pode estar mais predisposto, mais uma vez, nas doenças crônicas não transmissíveis que a gente falou antes. Então, manter um organismo, principalmente um cérebro menos inflamado, sempre vai ser muito importante para a nossa saúde e as tâmaras podem entrar com esse benefício. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando de memória, mente, com dicas, receitas boas para o seu cérebro. Eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Um outro detalhe muito interessante da tâmara, também impressionante para as mulheres, é que alguns estudos verificaram que ela pode ajudar no trabalho de parto. Alguns estudos verificaram que ela pode aumentar a dilatação cervical e pode fazer com que o parto
corra mais facilmente, né, obviamente, né, quando o cérvix está mais dilatado, o bebê tem uma passagem melhor, então pode diminuir o tempo de trabalho de parto, favorecer o trabalho de parto. E, inclusive, ela pode estar relacionada também com a secreção da ocitocina, que é aquele hormônio que a gente secreta durante o parto, que diminui a dor e você se apaixona pelo bebê, né? Então, é um hormônio muito importante mesmo, que tem a ver com a contração uterina também, que favorece a saída do bebezinho. Então, para as mulheres que estão grávidas, acrescentar mais tâmara no final da gestação, nas últimas semanas de gestação, também pode ajudar no trabalho de parto. Olha que maravilha. Como as tâmaras são muito ricas em carboidrato, ela pode ser uma alternativa muito prática para você levar e consumir na academia depois de treinar, ou se você treina na rua, enfim, até mesmo em casa, né? Claro, gente, estou falando da academia, porque como é uma fruta seca, você coloca num saquinho assim, ela é super prática. E a gente já sabe que no pós-treino é interessante que a gente consuma frutas de alto índice glicêmico e proteína de alto valor biológico. Então a tâmara, apesar de ter pouquinha proteína, não entra aí, né, pela proteína, mas pelo carboidrato, ela pode ser uma boa fonte de carboidrato pós-treino para você. E aí você pode complementar, de repente, com um shake de albumina, de whey, quer que você tome proteína de ervilha, ou um ovo mexido, ou um pedaço de frango, e a tâmara pode entrar aí como uma fonte de carboidrato saudável, nutritivo, ótimo para o seu pós-treino. A tâmara é muito versátil, deliciosa, é muito, muito docinha, então ela é muito fácil de você acrescentar à sua alimentação. Existem muitas receitas com tâmara, e aí tenha sempre aquele cuidado, né, aquela leitura crítica das receitas para ver se precisaria botar tanta tâmara assim ou não. Mas também é uma coisa pra gente pensar que às vezes a gente faz uma receita, se for uma receita grande, um bolo vai rende 15, 20 pedaços. Então, se você tiver controle na hora de consumir também, não é isso que vai engordar você. O problema é se você for comendo esse bolo ao longo dos dias, você vai acabar tendo consumido aquilo tudo depois dos dias, né? Então, se você for dividir com outras pessoas ou congelar para comer depois, tudo uma questão de como a gente organiza a nossa alimentação. A tâmara vai muito bem com os iogurtes, vai muito bem nas saladas de frutas, você pode picar elas e como em pedaços menores para ela ficar como se fosse tamanho de ameixa, de uva passa, desculpa, porque aí com uma ou duas tâmaras você consegue misturar bastante no iogurte, na salada de fruta, na aveia. Então ela dispersa mais ali, cada colherada vai ter um pouquinho de tâmara sem precisar usar uma quantidade super grande. Ela também tem menos biscoitinhos, você pode fazer xarope dela mesmo caseiro para adoçar, se você quiser. Então, assim, o céu é o limite mesmo, tem muita opção para você usar com tâmara, botando na salada. Inclusive, me conta aí se você tem alguma receita com tâmara, como é a sua receita. De repente, eu venho aqui e até faço uma versão da sua receita, a sua própria receita aqui no canal. Então, bota aqui para mim embaixo como você costuma comer a tâmara ou se você nunca consumiu, nunca comi, escreve para mim embaixo aqui nos comentários. Me conta aqui embaixo, então, esses detalhes que eu vou adorar saber. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha. Quem vai gostar, quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!